Resumo da novela O Rico e Lázaro de 22 de outubro. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Algumas semanas depois, Asher, ainda revoltado pela morte do irmão, está no telhado. Joana e Isaac chegam, e Diná pergunta como Joana está, ao que Joana responde que ela está triste. Diná sugere que ela busque conforto em Deus. A conversa muda para Asher, que não aceita a morte de Abel. Joana e Isaac vão falar com ele. Joana convida Asher para ir à praça, enquanto Isaac tenta animá-lo. Asher mostra uma ponta de flecha, dizendo que um dia vingará Abel. Joana tenta dissuadi-lo, dizendo que vingança não trará Abel de volta. Isaac, por sua vez, sugere que se Asher realmente quer vingança, deve se preparar. Nabucodonosor chega à Babilônia, chamando-a de joia da Mesopotâmia. Daniel observa a grandeza do lugar. Amixis, feliz com o retorno do marido, pede aos filhos que parem de brigar e que tudo esteja em paz para a chegada do pai. O rei é recebido com festa e aclamações. Ele fala sobre a grandeza de seu reino, que Jerusalém caiu aos seus pés, e exibe relíquias do templo dos hebreus, ordenando que sejam colocadas no templo de Marduk. Daniel e seus amigos observam a cena em silêncio. Enquanto isso, Shag faz previsões para uma jovem, e Samu-Ramate se recusa a cumprir uma tarefa que lhe foi dada. Asher quer treinar com arco e flecha. Isaac sugere que ele peça ao pai para comprar um. Asher tem uma ideia para conseguir o dinheiro. Uriel, desesperado, pede um empréstimo a Shain, que relutantemente aceita com base na amizade deles. Joana comenta que conseguiu negociar com os compradores dos pais e que Asher ainda está revoltado. Ao ser questionada, Joana admite gostar tanto de Asher quanto de Isaac. Sugere que Joana e Asher poderiam se casar, mas Joana, lembrando-se dos ensinamentos da mãe, diz que nunca está sozinha enquanto tiver Deus. Por fim, Asher está vendendo estátuas de deuses. Isaac comenta que o arco e flecha já está quase garantido. Uriel aparece e vê Asher vendendo as imagens. Jeremias anda pela rua quando o príncipe Joaquim se aproxima e pergunta se ele sabe quem ele é. Jeremias reconhece Joaquim como filho do rei, que se afastou das leis de Deus. Joaquim contesta, dizendo que seu pai não foi o responsável pela invasão da cidade e destruição do templo. Jeremias responde que já havia alertado o rei, conforme a vontade de Deus, sobre a necessidade de agir com justiça, proteger os oprimidos e cuidar dos órfãos e viúvas. Mas o rei não ouviu. Joaquim pergunta como eles podem saber se realmente foi Deus quem falou, e Jeremias diz que é preciso fé para ver a verdade. Jeremias então profetiza que Joaquim e sua mãe serão levados à Babilônia por Nabucodonosor e morrerão em terra estrangeira. Joaquim, incrédulo, diz que Nabucodonosor não voltará, mas Jeremias insiste que ele voltará e levará ambos. Asher chega irritado em casa, seguido pelo pai. Uriel informa que Asher estava vendendo estatuetas de falsos deuses. Asher quer um arco e flecha para vingar a morte de Abel, mas Uriel critica sua idolatria, dizendo que o povo se afastou de Deus. Asher responde que foi Deus quem se afastou. A mãe pede que ele não fale assim, e Uriel acha que Asher merece castigo. Diná diz que seu amor por Abel é grande, mas que a vingança só trará dor. Asher também sente falta do irmão, mas Diná prefere lembrar dos momentos bons. Joaquim chega triste ao palácio e pergunta onde esteve. O rei aqui decreta que não haverá prorrogação no pagamento de impostos. Joaquim relata que Jeremias disse que ele e sua mãe seriam levados para a Babilônia e nunca mais voltariam. O rei despreza a profecia, chamando Jeremias de louco e traidor. Joaquim questiona por que o rei não mata o profeta, e o rei responde que teme uma revolta popular. Joaquim decide acreditar no pai. Aspenaz apresenta Daniel, Misael, Azarias e Ananias, dizendo que foram escolhidos por sua linhagem real e boas aparências. Ele os leva para se limpar e para serem avaliados. Daniel pergunta sobre o que acontecerá com eles, e Aspenaz diz que serão testados para verificar seus conhecimentos. Se passarem, ficarão no palácio e aprenderão sobre a cultura babilônica. Aspenaz manda entrar os primeiros candidatos, enquanto Berossus duvida da sabedoria deles. Aspenaz apresenta os 4 hebreus para avaliação, mas Berossus ignora sua importância, desafiando-os a provar que são dignos do palácio. Asher pede desculpas ao pai por seus erros, e Uriel questiona se ele realmente se arrependeu. Asher afirma que sim, mas destaca que não adora falsos deuses. Uriel observa que pequenas ações podem afastar as pessoas de Deus. Ilana agradece a Joana por ensinar suas filhas a tecer. Joana quer fabricar e vender tecidos para ajudar, mas Ravina tranquiliza, dizendo que ela não é um peso e deve se preocupar apenas com as tarefas de casa. Aspenaz pergunta sobre o sacerdote, e Ananias menciona que ele ficou decepcionado, embora tenha aprovado os 4.
Daniel acredita que demonstraram conhecimento demais, irritando as Penais, que avisa sobre as consequências disso. As Penais também informa que receberam ordens para serem tratados como príncipes. Ravina reflete sobre os cativos na terra distante, enquanto Zadok acredita que Deus guiará seus passos. Joana decide sair para olhar as estrelas, e Ilana pergunta se ela está cansada. Mais tarde, Azarias comenta sobre o teste e Daniel diz que passaram, mas terão que seguir as ordens do rei. Quando as Penais chega com um banquete, Daniel interrompe Misael, dizendo que não podem comer os alimentos. As Penais fica chocado com a recusa e adverte que isso pode ser visto como uma afronta a Nabucodonosor, colocando suas vidas em risco. Joana, ao olhar as estrelas, encontra Fassur, o responsável pela morte de seus pais. Ela o encara, e ele a provoca, dizendo que pessoas como ela são ervas daninhas. Joana pergunta por que ele a odeia tanto, e Fassur a acusa de ser má por natureza, apesar de sua aparência inocente. Joana diz que nunca fez mal a ninguém e que ele poderia ter ajudado seus pais, mas os entregou aos soldados. Fassur responde que nunca abrigaria inimigos de Deus. Joana o chama de cruel, afirmando que ele desrespeita as leis divinas. Fassur ameaça que poderia matá-la e ninguém ouviria seu último suspiro, o que assusta Joana. Daniel, por sua vez, pede desculpas às Penais, explicando que não quis ofender ao recusar o banquete do rei, mas que a comida oferecida é proibida por seu Deus. Azarias comenta sobre os sacrifícios a deuses de pedra, e Daniel tenta explicar que não podem comer alimentos envolvidos em rituais pagãos. As Penais temem a reação do rei se os hebreus ficarem fracos, mas Daniel propõe que eles sejam alimentados com legumes e água por 10 dias e depois, comparados aos outros. Misael se surpreende com a dieta, mas Daniel insiste na comparação ao final do período. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado!